Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto. Começa agora o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 7 de maio de 2023. E hoje no nosso programa vamos falar sobre o trabalho da Cáritas. Vamos entender um pouco mais sobre o que é esse organismo da igreja e para nos ajudar nessa reflexão, recebemos o secretário executivo de Cáritas aqui na Arquidiocese, Randem Clécio Xavier, a quem a gente já deseja boas-vindas. Você já é cliente aqui da casa, né? Já esteve em outras oportunidades com a gente, Randem, então seja bem-vindo mais uma vez. Olá, bom dia Luísa, bom dia queridos ouvintes. Que alegria poder estar aqui sempre aprendendo e compartilhando conhecimento nesse programa tão rico de audiência, nesse programa que é um momento catequético, né, para tantas pessoas que estão em casa. E fico feliz em receber o convite de falar sobre a Cáritas, esse trabalho tão bonito da igreja, esse trabalho tão importante na igreja, não só da igreja local, mas uma igreja mundial, pois a Cáritas tem sua missão internacional. É verdade. E aí, para começar essa nossa conversa de hoje, né, esse nosso bate-papo, eu queria justamente que você falasse um pouquinho, contextualizasse, né, para quem nos ouve neste momento, o que é a Cáritas. Pois bem, Luísa, a Cáritas é um organismo da Igreja Católica, né, ligado à CNBB, a Conferência dos Nossos Bispos, e a Cáritas tem esse olhar, essa visão, né? Por isso que tem como missão, dentro desse organismo, veja que a Cáritas, ela tem esse grande propósito, ela surge a partir da necessidade da ajuda ao próximo. E aí eu queria passar um pouquinho aqui para vocês, né, dentro dessa questão desse organismo, desse movimento, de toda essa organização que tem como meta ajudar o próximo, que tem como meta promover vidas. Eu gostaria de trazer a missão da Cáritas. Qual é a missão da Cáritas? Por que a Cáritas surgiu aqui no Brasil? Por que a Cáritas surgiu na Igreja Católica de forma universal, de forma global? E a nossa missão a missão da Cáritas é testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo toda forma de vida e participando da construção solidária da sociedade do bem viver, sinal do reino de Deus, junto com as pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Olha que missão é a nossa Cáritas: promover toda forma de vida, não por conta própria, mas tendo como modelo a partir do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa é a nossa missão enquanto Cáritas. A nossa missão de promover vida. E não é qualquer vida, mas toda vida em que ela tenha a plenitude, né? E veja, e a Cáritas, essa solidariedade, essa promoção, é sempre numa participação construtiva. Nós conversamos muito sobre a Cáritas, que ela tem dois caminhos. É um caminho, uma caridade transformadora e uma caridade organizada, sistemática. Então esses dois caminhos são os caminhos que a Cáritas percorre durante o caminho. E aí, aqui no Brasil, a Cáritas foi fundada dia 12 de novembro de 56 por um santo homem, um homem que para nós é referência, que eu acredito que muitos de vocês ouvintes conhecem, chamado Dom Helder Câmara. Com certeza. Né? Aqui do nosso Nordeste, arcebispo aqui de Recife e Olinda, e na época ele era secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e surge e traz para o Brasil a Cáritas. Então o nosso fundador aqui no Brasil é a Cáritas. Hoje nós temos mundialmente 187 entidades membros, que são grupos organizados, né, articulados nessa promoção, né, nesse olhar, nesse mundo. Então, nós temos hoje 180, nós somos 12 regionais aqui no Brasil, né?
e com várias articulações. Então isso é muito importante a gente pensar, a gente refletir e entender esse contexto e esse organismo que é nosso, né? Esse organismo que é nosso, esse organismo que tem um grande bem, que faz um grande bem para a igreja. Sem dúvida, Randa. E assim, quando a gente pensa no trabalho de Cáritas, né, a gente às vezes associa só a situações emergenciais, não é? Mas a Cáritas, ela vai muito além disso, né? Essa questão da atuação na emergência, né, nas situações de desastres naturais, né, situações como dos venezuelanos, sim, né? É apenas um dos eixos, né, dessa atuação, mas ela vai muito além, não é? Verdade, verdade. Veja só, eu gostaria de apresentar a você que está nos acompanhando nesse programa. Nós temos orientações estratégicas, certo? Nós temos 4 orientações. A primeira orientação é promoção e fortalecimento de iniciativas locais e territoriais na construção da sociedade do bem viver. Veja, nós temos um grupo de mulheres que se reúnem para fazer sabão ecológico, né? É um grupo de marisqueiras que infelizmente às vezes não tem uma assistência, um acompanhamento, mas esse grupo de marisqueiras que vão lá para o mangue, que se cortam, e aí a gente organiza, mobiliza esse grupo de marisqueiras para elas serem protagonistas e buscarem os seus direitos. Então são iniciativas locais que a Cáritas tem como essa estratégia acompanhar e fortalecer essas estratégias. São muitas associações, muitos moradores, grupos de moradores que às vezes precisam de um apoio, de uma orientação aqui na parte jurídica, de uma orientação aqui, minha associação, como é que a gente faz para regularizar? Então esse tipo de trabalho é a primeira orientação estratégica da Cáritas. E a segunda orientação é defesa e promoção de direitos na construção do controle de políticas públicas. Isso é a segunda orientação nossa. Quer dizer, nós queremos estar em espaços, Luísa, esses espaços de construção. É um conselho alimentar da escola, é um conselho de saúde do seu município, que precisa entender os recursos estão sendo empregados realmente, porque é muito fácil eu estar de fora e dizer assim, todo mundo é ladrão, ninguém presta, mas como é que está sendo a minha participação nesse processo político, nessa conscientização? Então, a segunda orientação nossa é defesa e promoção de direitos. A gente precisa estar participando desses conselhos. É o conselho da criança e do adolescente, é o conselho do idoso, é o conselho de saúde. Então, são vários conselhos que, às vezes, os nossos municípios, eles têm o conselho, mas não tem uma atuação eficaz de fiscalizar, de acompanhar esses recursos. Então, é a segunda estratégia nossa também, orientar, motivar os nossos agentes Cáritas a participar. A terceira orientação é uma organização e fortalecimento e sustentabilidade da rede Cáritas. Nós trabalhamos em rede. Eu sou Cáritas em Natal, se eu for em Caicó, eu sou Cáritas, e se eu for lá na África, eu sou Cáritas. A Cáritas não tem sobrenome, é Cáritas. Então, trabalhar em rede é a nossa terceira estratégia, a orientação estratégica, que é a gente precisa ter essa consciência em que o trabalho que a Cáritas de Caicó realiza, ela só vem fortalecer a Cáritas de Natal, né? Do mesmo jeito, o nosso trabalho aqui vem fortalecer a Cáritas de Mossoró. Então, essa rede, nós temos muito essa compreensão. E a nossa quarta estratégia, né, é dentro da questão da promoção e da identidade e da integração do agente voluntário da Cáritas. Eu preciso ter essa identidade. Eu não posso vestir uma camisa da Cáritas, mas, por exemplo, não ter a espiritualidade do bom samaritano. Eu não posso dizer que sou Cáritas, mas eu não sou capaz de ter essa compreensão do outro, essa compreensão de uma sociedade do bem viver, uma sociedade participativa, de construção, de diálogo. Então, a nossa quarta orientação é fortalecer os nossos grupos de Cáritas. Nós somos Cáritas e precisamos ter essa identidade
né? Eu vou ali, vou participar daquele protesto e vou em nome da Caritas. E aí, às vezes a atitude daquele agente, daquela pessoa, não condiz com a mística, a identidade do ser Caritas. Então, são essas 4 orientações que, de forma estratégica, que a gente trabalha nos nossos grupos, nosso trabalho do dia a dia. E trazendo agora para nós, né, para nossa realidade arquidiocesana. Como é que atua a Caritas na Arquidiocese de Natal? Pois bem, Luísa, olha só. Dentro da orientação da Caritas, nós temos as nossas áreas de atuação, certo? E aí eu queria colocar aqui e vou colocando o que nós temos aqui forte e o que é que nós estamos sonhando. A primeira área de atuação nossa é dentro desse contexto de uma economia popular solidária. A gente, enquanto Caritas, compreende em que, infelizmente, essa economia que perpassa, né, a nossa realidade hoje, ela é uma economia excludente. Ela é uma economia que, infelizmente, explora, mata pessoas. Então, a nossa área de atuação, uma das áreas de atuação, é falar um pouco e promover uma economia mais popular, uma economia que seja mais participativa, uma economia que possa ser mais justa, que o agricultor que plantou o abacaxi lá, que passou um ano esperando aquele abacaxi, ele possa vender o seu abacaxi de forma justa, não ter um atravessador que ganha muito mais do que o próprio agricultor que passou o ano todo plantando aquele abacaxi. Então, eu estou dando só esse pequeno exemplo diante de tantas coisas, né? Então, essa é uma área de atuação nossa que, por falar nisso, ontem nós tivemos aqui a oficina de economia popular solidária, né, com a professora, um grupo de voluntários, refletindo um pouco dentro dessa temática da economia popular solidária e fazendo já um mapeamento, certo? E fazendo um mapeamento porque nós estamos encontrando muitas mulheres que organizam, que faz a sua bijuteria, muitas mulheres, muitos grupos de organização de pescadores, de agricultores que às vezes não sabem como comercializar o seu produto, como é que fazer de forma justa, dar o preço desse produto. Isso está dentro da linha da economia popular solidária e nós estamos fazendo um mapeamento dessas atividades para que a gente possa ajudar e pensar um pouco sobre isso. Outra atividade nossa é conviver com os biomas. É uma preocupação. Veja, nós chegamos a uma fase, e aí, perdão, você que está nos ouvindo se não concorda, mas a gente chegou a um tempo em que, a criação de camarão vai ser um grande momento, vai dar muito emprego, e isso, quem mora na região litorânea, na região dos manguezais, vai confirmar comigo. E quantos mangues foram derrubados? Quantos manguezais foram destruídos, né? E aí a gente percebe que hoje, cadê os trabalhos? A empregabilidade dessa área de atuação. Então, é algo que a gente precisa entender e conviver, compreender sobre esse impacto dos biomas. Um outro ponto que está muito forte são as eólicas. A gente não pode deixar de conversar sobre as eólicas dentro dessa questão de conviver com os biomas. Já está comprovado que agricultores que estão lá na sua casa com aquele barulho constantemente, diariamente, estão dando problema na sua saúde, né? Já está constatado em que realmente a gente precisa pensar como é a chegada dessa eólica nas nossas comunidades. E veja, queridos ouvintes, Luísa, não estamos dizendo aqui que somos contra as eólicas, estamos contra todo esse trabalho energia limpa, não. A gente precisa dialogar com as comunidades e saber qual é a melhor estratégia para que as eólicas cheguem e de forma saudável, né? Sabemos que vai ter impacto, com certeza, né? Mas precisa pensar qual seria a forma mais saudável, como a gente poderia diminuir esse impacto na vida da comunidade. E aí, quem tem eólica na sua comunidade, você sabe o que é que eu estou dizendo. Você sabe o aumento de violência que teve aí. Você sabe as dificuldades que nós temos. Um grande número de pessoas que vêm trabalhar numa cidade pequena, no período da construção, da implantação
das torres, e aí depois, quando as torres estão prontas, essa cidade tem um grande impacto, porque essas pessoas vão embora. E aí deixa muito impacto na vida daquela. Então é uma reflexão dentro dessa questão do convívio também dos biomas. Sim. Aí, né? Dentro dessa área de atuação. Outro que também é muito forte, é muito a nossa característica, é trabalhar com os refugiados, imigrantes e apátridas, né? Então é uma característica nossa quando a gente escuta o Evangelho. E qual é o critério, Senhor, para entrar no reino dos céus? É quando a gente acolhe um dos pequeninos, né? E o Papa Francisco está nos provocando constantemente. A gente precisa criar pontes. E trabalhar com o migrante, trabalhar com o refugiado é uma identidade nossa, é uma característica nossa, né? Hoje, nós já temos um trabalho aqui na Arquidiocese de Natal, né? Um trabalho que já iniciou no período da pandemia, né? Com os venezuelanos, principalmente da etnia do Aral, que tem toda uma característica, todo um desafio, e aí o governo do estado, junto com a Caritas de Caicó, fez um trabalho belíssimo de acolhimento, de aluguel social, de entender um pouco a cultura dessas pessoas que estão chegando aqui, que vivem uma outra realidade, né? E quantos migrantes que chegam, que procuram a nossa arquidiocese pedindo um apoio, e aí nós temos hoje um grupo de acompanhamento aí, temos a articuladora, a pessoa de Evânia, que está iniciando um trabalho belíssimo dentro dessa questão do empreendedorismo com os migrantes. Então, é um projeto que está chegando aí e está se tendo esse corpo, então, que a Evânia vai começar esse trabalho. Então, é belíssimo esse trabalho de acolhimento. Veja que é muita coisa, eu só comecei, viu? Só estou na terceira área de atuação aí. Então, na terceira atuação. Outra coisa também são dentro desse contexto do voluntariado. Veja, hoje 80% desse trabalho que é feito da Caritas é de voluntários. Pessoas que se doam, pessoas que querem ajudar, querem transformar um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Aqui em Natal, nós temos várias Caritas paroquiais, que vou falar um pouquinho delas, né? Mas 100% voluntários. Então são pessoas que estão aí, que entenderam essa proposta, que compreenderam e querem realmente construir um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Outra área de atuação nossa é na linha da formação, né? Formar é algo importante. As pessoas, quando eu falei que a nossa caridade é uma caridade transformadora e organizada, sistemática, é porque o caminho da formação é um caminho muito libertador. A educação liberta. A educação faz com que você tome novos rumos na sua vida. Então, uma característica também e uma atuação nossa é a formação. Os nossos grupos, eles são formados, né? Nós temos aí um grande modelo, uma ferramenta social que o SA promove na nossa arquidiocese, que a Caritas está junto, que se chama a Bodega Solidária. E aí, como é essa ferramenta social? É acolher essas crianças, essas famílias, por isso esse tema, essa nomenclatura Bodega Solidária. A bodega é o espaço do encontro, é o espaço do diálogo, é o espaço que de tudo tem, né? Quem lembra aqui, quem é do interior, quem saiu do interior lembra, menino, vai ali na bodega, e na bodega você às vezes não ia só comprar aquilo e voltava. Na bodega tinha um tamborete, na bodega você ia sentar, na bodega você ia saber da vida do povo. Então era esse espaço, né, afetivo, era esse espaço, tanto que o dono da bodega muitas vezes era aquele que era padrinho de um monte de menino. Então era um espaço afetivo, e aí o SA promove em parceria, né, e a Caritas entra nessa parceria aí, da Bodega Solidária, né, que é dentro desse espaço de formação. Então eu estou falando isso para dizer o quê? Qual é a metodologia da Bodega Solidária? É formar as famílias que são acompanhadas pela bodega nesse espírito transformador, para que elas cheguem depois, obrigado pela ajuda, obrigado pela cesta, mas hoje eu arrumei um trabalho
né? Hoje mesmo a gente já teve relatos, já escutei relatos de pessoas que estão na bodega que conversam. Não, já temos família que chegou aqui e agradeceu e disse que tirasse o nome do cadastro porque hoje está com um trabalho, hoje já consegue caminhar sozinho. Então, como isso é fantástico! Então, o espaço da bodega é um espaço de formação, de capacitação, de resgate da dignidade dessas famílias e, a partir disso, elas recebem uma cesta básica para o emergencial, né? Então, a formação é algo importante. Andem, eu vou pedir para a gente fazer uma pequena pausa. Temos ainda muito assunto, né, a tratar aqui no programa Aprendendo com a Igreja, pegando esse gancho da Caritas, né, desse trabalho que é tão bonito, né, um trabalho assim bem completo, mas vamos dar sequência a isso no próximo bloco. Você continua com a gente, assim como você que está nos acompanhando pela Sintonia do Bem. Não sai daí que a gente volta já já com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 7 de maio de 2023. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o trabalho de Caritas, esse organismo que é tão importante na vida da igreja, que tem um trabalho social aí muito consolidado e que atinge várias áreas. Aqui na Arquidiocese, esse organismo tem como secretário executivo Randem Clécio Xavier e é justamente com ele que estamos falando. Randem Clécio, você estava falando no primeiro bloco sobre as linhas, né, de atuação de Caritas, e aí vamos dar sequência aí que tem muita coisa, não é? Pois é, nós temos a nossa área de atuação, ela é bem ampla, né, a partir dessas orientações estratégicas. Mas eu gostaria vou frisar aqui os principais da nossa atuação aqui. Nós conhecemos como o MAGRE, Mudanças Climáticas e Gestão de Risco. É outra área de atuação nossa que até Luísa já citou aqui, né? Quando se trata essa questão das enchentes, de tantas situações, né, que pode acontecer, e aí é uma área nossa de atuação, ter essa gestão de risco e mudanças climáticas. Passamos por grandes desafios, né? Passamos por grandes desafios dentro dessa situação climática, e aí é um papel nosso também acompanhar, né? Monitorar essas áreas de risco, fazer um levantamento, levantar questões, diálogos com entidades, com o poder público sobre tantas situações, porque às vezes acontece o fenômeno, acontece a situação, mas isso poderia ser prevenido, né? E essa prevenção, às vezes, é a partir de uma discussão com a comunidade, é a partir de uma discussão com os moradores, com a situação. Então, é uma área também nossa de atuação que nós chamamos de MAGRE, né? E vamos seguindo com as nossas áreas de atuação, dentro dessa questão, o mundo urbano. Hoje, algo que é muito importante a gente refletir, compreender essa dinâmica do mundo urbano, né? Essa dinâmica em que há uma aglomeração de famílias que passam muitas vezes por situações que perdem a sua dignidade. E aí é uma nossa área de atuação, de a gente perceber e provocar as comunidades no sentido: como é que está sendo essa vivência da comunidade no mundo urbano? Será que você que veio do interior para a cidade grande, para trabalhar, em busca de uma vida melhor, será que isso realmente faz sentido para você? Então é essa reflexão dentro desse contexto aí. A questão também, uma outra área de atuação que nós temos um trabalho também aqui, que nós chamamos de PIAGE, Programa de Infância, Adolescência e Juventude. Nós temos um grupo na paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição em Ceará-Mirim, um grupo de PIAGE, que é um grupo de jovens que quer refletir sobre políticas públicas, que quer discutir um pouco sobre como a transparência, como a gente pode entrar nesse processo de participar de forma mais coletiva nas necessidades da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso bairro. Então, e essa compreensão política, porque muitas vezes quando a gente fala sobre política, a gente pensa sempre nessa linha partidária, e não é. Se você que é pai, que é mãe, que tem seu filho na escola,
Você pode muito bem participar do conselho da escola. Isso é uma atitude política. Isso é uma atitude transformadora. Isso é uma atitude de ser cristão. Então a gente precisa refletir. Então o Piaget tem esse caminho aí, né, de trabalhar um pouco essa conscientização dos jovens nessa área, né, de pensamento, de reflexão e de protagonismo. E por fim, não por ser, mas dentro desse contexto ainda, é trabalhar a questão grupos de mulheres e igualdade, né? Pensando nesse contexto de valorizando esse potencial da mulher. Queridos ouvintes, é fato, temos ainda uma visão, uma mentalidade, uma cultura muito machista. E isso não é cristão, isso não é de Deus. A gente precisa refletir sobre isso. E a Cáritas, ela tem esse olhar, né? Ela tem esse olhar, esse cuidado. Prova disso, a gente percebe o número de violência contra a mulher. E isso é fruto dessa sociedade, dessa mentalidade machista. E aí é também uma ideia e uma área de atuação nossa enquanto Cáritas, a gente trabalhar com grupos de mulheres. No mês de fevereiro, agora desse ano já, acho que foi no final de semana de fevereiro, vocês tiveram uma assembleia, não foi, Anderson? Para reunir lideranças, né? Isso. E planejar também as atividades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse planejamento para esse ano, né? Como é que também, em quais paróquias a Cáritas está presente hoje também? Ótimo. Então, no mês de fevereiro nós tivemos o nosso POA, né? Criando esse planejamento operacional da nossa entidade membro. E vale ressaltar, Luiz, assim, que a nossa entidade membro, ela tem como presidente, o presidente da nossa Cáritas aqui na Arquidiocese de Natal é o padre Josenildo Nunes, né? Então, a nossa gratidão pelo apoio, ele acredita na equipe, ele acredita num trabalho realmente coletivo, então é muito importante junto com a diretoria. E nós temos uma equipe de articulação. Essa equipe de articulação são voluntários, né? É uma equipe de 15 pessoas, isso nós temos casais, temos jovens, né? E 15 pessoas que... Essa área de atuação que eu falei aqui, cada pessoa dessa, ou duas pessoas ou 3, assume uma área de atuação para se dedicar, para se debruçar diante dela e pensar em estratégias de trabalho. Então, na nossa assembleia foi um momento muito rico, muito celebrativo. Tivemos a presença do nosso arcebispo, Dom Jaime, né? Celebrou conosco, confirmando todo esse nosso trabalho, né? Que é algo belíssimo, que a gente se sente muito feliz também com o apoio do nosso pastor, Dom Jaime, acreditando no trabalho da Cáritas, na realização da Cáritas. Então, na nossa assembleia, nós saímos com estratégias e planejamentos para o ano de 2023. O primeiro ponto se chama fortalecimento das Cáritas paroquiais. A Cáritas já vem num caminho belíssimo. Eu quero aqui, não posso deixar de fazer esse programa e falar aqui de uma pessoa que também foi muito importante na história da Cáritas, nesse processo das Cáritas paroquiais, que se chama Quilza. Quilza foi uma pessoa que muito contribuiu na retomada da Arquidiocese de Natal com a Cáritas, com Dom Matias. E Quilza e o padre Bianô assumiram esse processo e que a gente fica muito feliz, o nosso sentimento de gratidão a essa pessoa, como também tantos outros que passaram por esse caminho da Cáritas. Nós estamos só dando continuidade a toda uma história que tem muitos anos e a gente fica muito feliz com isso. Então, esse processo de implantação das Cáritas paroquiais, hoje nós temos 7 Cáritas paroquiais, certo? E temos aí convite dos padres, nós vamos chegar, acredito que até o final do ano, em 15 Cáritas paroquiais, certo? Aqui na nossa arquidiocese. E essas Cáritas eu posso até citar para vocês. Sim, aonde nós temos, né? É importante a gente pensar um pouco sobre isso e falar realmente as paróquias que participam. E eu posso falar aqui, por exemplo, a paróquia de Ceará-Mirim, a paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição. É uma paróquia que há muito tempo, se não me falha a memória, o ano passado
comemoraram 10 anos de Caritas. Olha aí que caminhada belíssima. Então a nossa gratidão, você que está nos ouvindo, que é da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição de Ceará-Mirim, esse grupo maravilhoso aí que assume a Bodega Solidária lá, esse grupo que eu sei que tem grupos de mulheres que se reúnem semanal, para discutir, para conversar, e lá tem uma experiência do sabão ecológico belíssimo. Então, parabéns aí ao Padre Neto que nos apoia aí na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Nós temos também na paróquia André de Soveral, Santo André de Soveral, certo? Jardim Aeroporto, nossa gratidão ao Padre Ney, que também apoia lá mensalmente, aproximadamente mais de 80 famílias, elas são atendidas lá no Jardim Aeroporto. Isso é um trabalho belíssimo. Isso é um trabalho muito gratificante, com pessoas voluntárias que carregam a cesta básica para lá e para cá e fazem um momento de formação com essas famílias, de catequese, e aí entregam essas cestas básicas a famílias em vulnerabilidade social. Então lá na paróquia Santo André de Soveral, nossa gratidão também à presença lá. João Câmara, paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, o Padre Josino é outro que não nos deixa na mão, sempre acreditando no trabalho da Caritas. Lá a Caritas assume também, junto com o SAR, a Bodega Solidária, certo? Em João Câmara. Hoje também faz alguns trabalhos dentro dessa reflexão sobre o impacto das eólicas, né? E muitos planejamentos, muitos sonhos aí. Sim. Temos também a paróquia Ninísia Floresta, Nossa Senhora do Ó, né? Aí o Padre Ajó, que estava lá, que está de saída, dia 15 toma posse em outra paróquia, mas Padre Cláudio já está lá nos apoiando também, e a Caritas de lá, junto com a Bodega Solidária também, e fazendo um trabalho bonito de formação, fazendo um trabalho bonito de acompanhamento a tantas famílias que estão em vulnerabilidade lá em Nísia Floresta. Temos a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Panguaçu, que aí o Padre Antônio do Vale também nos acompanha lá, está junto conosco, né? Aproximadamente aí 150 famílias recebem orientações, palestras e distribuição de cestas básicas lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá em Panguaçu. Temos a paróquia de Pedro Velho, que também hoje é o Padre Anderson que está lá, né? Mas aí o Padre Júnior foi esse que implantou a Caritas lá. A quem assume a Bodega Solidária também em Pedro Velho é a Caritas. Então a nossa gratidão, um trabalho belíssimo lá em Pedro Velho. Nós temos Caritas em Pureza, Nossa Senhora da Pureza, com o Padre Janilson. Lá também temos um grupo de mulheres na comunidade Nova Descoberta. Esse grupo de mulheres, elas se reúnem, estamos aí refletindo, pensando um pouco, construindo um processo de montar quintais produtivos, né? No quintal dessas mulheres, plantar lá sua horta, criar sua galinha, tirar o seu sustento do seu quintal, e aí nós chamamos como essa ferramenta social, como os quintais produtivos. Esse processo está em implantação, a gente está dialogando com o grupo de mulheres lá de Pureza, certo? Também a nossa nova paróquia, Caritas Paroquial, a paróquia Santa Maria Mãe, o Padre Vigílio, lá já tem um trabalho belíssimo com criança, um reforço pedagógico com criança, e agora com as mães dessas crianças, aproximadamente 40 crianças, 3 vezes na semana tem um reforço pedagógico lá numa comunidade São José, lá na zona norte daqui de Natal. Então nossa gratidão é nosso novo grupo, é o mascote da Caritas aqui na nossa arquidiocese, e nossa gratidão ao Padre Vigílio pelo apoio, né? E aí nós temos em Parazinho, a gente está articulando, pensando numa retomada na paróquia nós também lá em Santa Luzia, nós já temos um grupo em Santa Luzia, né, em Lagoa Azul, um grupo que trabalha também com as famílias, junto com a Pastoral da Criança. Então na pessoa do Padre João dos Anjos, nossa gratidão aí, certo? E também a paróquia de Pendências, paróquia São João Batista, e o Padre Wilson lá nos acolheu, já tinha esse trabalho, e aí retoma agora com o Padre Wilson o trabalho da Caritas lá. Então são esses locais de atuação
Hoje nós temos a professora Rejane, que está participando do Conselho Interestadual, se não me falha a memória, o CERAM, que é o Conselho de Refugiados e Imigrantes a nível estadual, e a nossa representante é a professora Rejane lá no Conselho, representando a Caritas. Então, para a gente, são essas atuações que concretizam cada vez mais esse nosso trabalho da Caritas aqui na nossa Arquidiocese de Natal. Randy, você vai continuar com a gente, vamos para mais um intervalo, e você que está aqui na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, programa Aprendendo com a Igreja volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 7 de maio de 2023. E hoje no nosso programa estamos falando sobre o trabalho de Caritas, e o nosso convidado é Randen Clécio Xavier, que é o secretário executivo desse organismo aqui na Arquidiocese de Natal. Randen, nessa mesma assembleia do final de fevereiro, foi abordada a questão da regionalização de Caritas. Eu queria que você falasse um pouco como é que vai se dar isso, né? Primeiro, o que é, né? E como é que vai se dar. Ótimo, muito bom você trazer esse questionamento aqui. Veja só, a Caritas, ela arquidiocesana, por essa visão de trabalhar em rede, nós estamos inseridos num regional. É o Regional Nordeste 2, então a Caritas sempre trabalha com os regionais da própria CNBB. Sim. Então, o Regional Nordeste 2, ela tem uma área de atuação em 4 estados, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então, esses 4 estados, dentro desses 4 estados nós temos 21 dioceses. Isso é muito importante a gente compreender. E o que foi que o regional, na pessoa da nossa secretária executiva Neilda, ela pensou, toda uma equipe maravilhosa do nosso regional, pensou, não, nós vamos montar um projeto e não pode ser algo centralizado. A gente precisa descentralizar as nossas ações. E a ideia foi montar um projeto de regionalização em que todo regional, as 21 dioceses fossem contempladas com esse projeto, né? Um projeto financiado pela Misério, e aí um projeto de atuação, de fortalecimento desse trabalho que já existe. E aí é algo belíssimo, porque se cria um caminho, né? Um caminho de não igualar, não deixar todo mundo igual, mas a partir das necessidades de cada diocese vai surgindo essa ideia de caminhar junto, né? Enquanto regional, nós temos uma equipe de assessoria. O regional, ele passa a ser uma equipe de assessoria, de dar apoio às entidades membros. Que a gente chama de entidade membro, é cada grupo de Caritas da diocese ou arquidiocese, sim, que tem seu CNPJ próprio, que tem seu estatuto, que tem sua autonomia. Mas trabalhamos em rede. Então, a equipe do regional passa a ser uma equipe de assessoria, e quem vai executar todo o trabalho são as entidades membros. Então isso é fantástico. Sim. Então é algo que se pensou para as 21 dioceses. O primeiro ponto, cada entidade membro vai ter um ADL, né? É um agente de desenvolvimento local. Então essa pessoa, ela recebe sua remuneração para ser esse agente de desenvolvimento na entidade membro, na diocese. Então, é esse animador, é esse articulador que está ali motivando, pensando como estratégia de sustentabilidade, o diálogo com a coordenação pastoral. Então, isso é belíssimo. Então, veja, esse projeto de regionalização garante que toda entidade membro vai ter um colaborador disponível para essa ação direta, dando seus expedientes, certo? Tudo direitinho. Então, isso só aí já ajuda bastante. Então, esse ADL aqui, né, em todas as dioceses, tem essa questão. Dentro disso, são 3 anos esse projeto de regionalização. E vão por etapas, né? Dentro desse processo de regionalização, entra aí a questão só pensar aqui, a convivência com os biomas, que aí vai entrar muito a atuação e a mobilização dentro dessa questão dos quintais produtivos,
né? Dentro dessa questão aqui, deixa eu só pensar aqui um pouco. Pois são muitas atividades realmente, né, assim, desenvolvidas pela Caritas, e é interessante esse trabalho regional, né, porque unifica, não é, Randa e Clécio, as atuações de um modo geral e pegando essa característica do regional, né, da CNBB, no nosso caso aqui, o Regional Nordeste 2. Isso mesmo, me achei. Olha só, o que é interessante dentro dessa regionalização, e aí são várias atividades. De foco principal, nós vamos ter convivências com os biomas, segurança alimentar e atuação na comunicação. Sim. Foram 3 pontos muito importantes que entrou aqui dentro dessa questão da regionalização, né? Por quê? A questão da convivência com os biomas, né? E dentro dessa questão da segurança alimentar, os quintais produtivos, é uma atuação, as feiras de economia popular solidária, promover que o agricultor, ele que produz, ele possa mesmo produzir, ele possa mesmo vender, comercializar, tirar aí essa pessoa, o atravessador que muitas vezes explora, muitas vezes deixa o valor injusto, né? Então, é dentro dessa atuação aí também a questão da regionalização. E muitas atividades, como a questão dos refugiados e imigrantes, vai se pensar um pouco dentro dessa ótica, como fazer um melhor acompanhamento com os refugiados e imigrantes, um espaço de acolhimento, pensar um pouco nesse espaço de acolhimento, nesse espaço que o migrante chegue, ele não, veja como é que está a situação dele nos seus documentos, como os primeiros passos dele na cidade, as orientações. Então são esses caminhos que a regionalização vem nos trazer, essas áreas de atuação aí, vem trazer para a gente aqui. Então é algo belíssimo. O prazo desse projeto são de 3 anos, né? São de 3 anos, e dentro desse contexto do ADL, o Agente de Desenvolvimento Local, também nós teremos outras atuações, oficinas, seminários, né? Seja a nível de entidade membro, seja a nível de fórum. O que é fórum, Randa e Clécio? O fórum é a união da província. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, o Fórum Rio Grande do Norte se compõe, né, é composto por Natal, Caicó e Mossoró. Então nós vamos ter, dentro desse processo de regionalização, encontros, né, vivências, seminários a nível de fórum. Então nós vamos, as 3 Caritas, as 3 entidades membros vão se unir e promover uma ação conjunta também, contemplando essa regionalização. E você falou no segundo bloco que hoje existem 7 grupos, né, de Caritas em 7 paróquias aqui da Arquidiocese, e a ideia, não é que até o final do ano estejam em 15. Algum grupo, né, alguém que nos ouve neste momento, né, que atua numa paróquia, que é um articulador paroquial, ou o próprio pároco, né? Sim. A gente tem audiência aqui de muitos padres da Arquidiocese, que ouvindo aqui essa nossa conversa, pensou, não, eu gostaria de levar o trabalho de Caritas para a minha paróquia. Como é que faz esse processo de implantação? Pois bem, é uma alegria e a gente está de portas abertas para acolher você articulador, você ouvinte, o padre, muitos padres estão nos procurando para realmente ter um trabalho, né, um trabalho social, mas um trabalho que tem essa ótica transformadora. Você percebe, ouvinte, que estamos falando aqui de caridade, mas dentro de uma perspectiva de transformação, de promover vida, de promoção humana. Não é um assistencialismo, não é só dar a cesta básica, mas é promover a pessoa. Então, você que tem interesse de ter um trabalho desse da Caritas na sua paróquia, na sua comunidade, pode nos procurar aqui na Arquidiocese, certo? E com certeza, de forma bem específica, na quinta e na sexta-feira estou aqui, e pode me procurar tanto na coordenação pastoral, também saber alguma notícia, saber alguma orientação com o Senival, ele que também faz parte conosco, da nossa equipe. Rúbia também, que é lá no setor de juventude, ela pode nos orientar nisso, e com certeza nós vamos ficar muito felizes, né, dentro de acolher a paróquia que deseja iniciar esse trabalho com a Caritas, né, que o Papa Francisco
nos convida e nos provoca a dizer que a Caritas é o braço caritativo de Deus, né? É o braço caritativo de Deus na igreja e é belíssimo esse trabalho que é realizado em todo o mundo, né? Esse trabalho transformador, esse trabalho de resgate, e a gente fica muito feliz com essa oportunidade de estarmos aqui nesse veículo de comunicação diante de tantas mentiras, tanta desinformação aí. A gente precisa ter esse olhar, né, e procurar realmente compreender o que é verdadeiro, o que me faz crescer, e a Caritas tem esse viés, esse desejo, esse sonho. Verdade. E eu queria aproveitar, Randa Ecclésia, que você está aqui para que você falasse, assim, ainda está distante, né? Mas eu acho que é uma iniciativa interessante para a gente também trazer aqui no programa, é a campanha 10 milhões de estrelas, né? Que é realizada sempre no tempo do Advento. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essas campanhas, né, que acontecem ao longo do ano, que são desenvolvidas pela Caritas. Pois bem, é belíssimo quando você nos provoca isso, porque a Caritas, existe alguns projetos que têm alguns financiadores, mas a gente precisa, é uma grande preocupação nossa a questão, esse trabalho precisa crescer. Sim. Né? Esse trabalho precisa crescer e a gente pensa na sustentabilidade do nosso grupo, né? E aí a campanha 10 milhões de estrelas, ela sempre acontece no Advento, é uma grande oportunidade de um gesto concreto nessa vivência do Advento, na espera do menino Jesus. E aí nós temos as velinhas, né, onde foi um sucesso o ano passado, e queremos trabalhar para esse ano ser um trabalho, uma campanha, um momento muito de evangelização, um trabalho de se concretizar mesmo diante das realidades em que vivemos aí, sempre no final do ano. Então, o seu gesto concreto é você adquirir essa velinha vem uma oração, né? E essa campanha é uma campanha a nível nacional, onde todas as Caritas do Brasil se unem para transformar e para resgatar e iluminar a vida das pessoas, né? Mas só voltando um pouquinho dentro dessa ótica também da sustentabilidade, o nosso mês de julho é o nosso mês celebrativo, e esse ano a gente está pensando em fazer um mês bem comemorativo, né, da Caritas aqui em Natal. E aí nós temos toda uma programação, e eu já convido você a nos acompanhar nas nossas redes sociais, né, a questão da Caritas Natal. Você vai ver lá Caritas Natal, nosso Instagram. E aí nós pensamos em confeccionar uma camisa, e essa camisa vai ter uma mensagem de esperança, uma mensagem que nós estamos necessitando dessas mensagens. Verdade. Chega de violência, chega de tantas coisas que vai denegrir a nossa dignidade, mas precisamos de mensagem de esperança. E a ideia da entidade membro, da equipe de articulação, é nesse mês de comemorativo, nesse mês celebrativo, a gente fazer todo um movimento em venda dessas camisas para a sustentabilidade da Caritas e espalhando essa semente de esperança. Sem dúvidas. E o nosso programa já está, assim, nos finalmente, né, chegando ao fim. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse se alguém que nos ouve neste momento também se interessou em contribuir com o trabalho da Caritas, assim, seja o trabalho humano ou financeiro, né? Como é que faz? Olha só, se você deseja contribuir com a Caritas, se você deseja ser voluntário da Caritas, nós estamos aqui na Arquidiocese no horário comercial, certo? Pode nos procurar, eu, Randa Ecclésia, Ocenival ou Rúbia, que nós vamos acolher e vamos dar todas as orientações. Se você deseja contribuir, né, financeiramente, pode também nos procurar no privado, lá nas nossas redes sociais, que aí nós vamos passar todas as orientações direitinho, como seria o melhor caminho, certo? Mais confiante nesse sentido de você realizar essa doação, essa contribuição. Muito obrigada, Randa Ecclésia, pela participação aqui no nosso programa Aprendendo com a Igreja. Passou rápido. Pois é. Quando o assunto é bom, né? Deslancha que é uma beleza. Muito obrigada pela sua participação, e a gente deixa aqui o espaço para você transmitir uma mensagem também, algo que você queira reforçar nesse final do programa. Olha só, para mim é uma alegria estar aqui com você, ter um grande carinho nesta emissora, na Arquidiocese de Natal, e realizar esse trabalho
social, esse trabalho caritativo, é espalhar uma semente de esperança, de amor, e essa esperança sempre no verbo de esperançar, né? Nessa construção precisamos e é possível a gente espalhar mais amor, diálogo, compreensão, empatia. E aí, essa mensagem que eu quero deixar para vocês ouvintes, vocês que nos acompanham aqui, vamos plantar a semente do amor, né? Não vamos estar espalhando coisas, desinformação, não vamos estar compartilhando vídeos ou mensagens de violência, de agressividade. Acho que é muito importante cada um se sentir capaz, se sentir participante nesse mundo, de um mundo em que Deus nos deu a maior prova de dar seu único filho para resgatar a nossa vida, a nossa dignidade. Então desejo a vocês muita paz, fiquem com Deus e com certeza a igreja ela tem esse grande caminho e você aí na sua comunidade já também realiza muitos trabalhos bonitos dentro dessa perspectiva de ajuda, de promoção humana. Então fiquem na paz, gratidão. Mais uma vez, obrigada, Rander Clécio, pela participação aqui no Aprendendo com a Igreja. E a você que ficou também na nossa audiência, muito obrigada pela companhia. E não sai da sintonia do bem, vem chegando aí a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.